No auge da pandemia, o governador Renato Casagrande se sensibilizou com a situação das empresas do turismo que foram gravemente afetadas. Nós temos aqui o exemplo de Guarapari, eu sou de Guarapari, o secretário de Desenvolvimento Econômico à época era de Guarapari, hoje o deputado eleito Thiago Hoffmann, e nós percebemos que era necessário o poder público agir dentro daquilo que nos cabia fazer, Marcelo. Dentro daquilo que nós podíamos nos mexer, dentro daquele quadrado que nos era dado, Fernando, nós tínhamos que agir de alguma forma. E o governador Renato Casagrande nos chamou o secretário à época, Thiago Hoffmann, e disse: precisamos criar uma solução para socorrer os comércios, para socorrer a rede hoteleira, para socorrer as empresas que vivem do turismo. E nós fomos procurar no mercado o que tínhamos no mercado, o que o governo federal estava oferecendo de socorro emergencial às empresas. Observamos aí, Fernando, que o governo federal criou o PRONAMP, que foi um programa de muito sucesso, o PRONAMP que irrigou a economia nacional com muitos recursos, mas o estado do Espírito Santo tem uma condição melhor que os outros estados da federação, Marcelo, e é por isso que nós acabamos criando uma espécie de PRONAMP Capixaba, que foi o Fundo de Proteção ao Emprego, com algumas diferenças do PRONAMP. Em primeiro lugar, a taxa de juros. A taxa de juros do PRONAMP era a taxa Selic mais 6% ao ano. Ao PRONAMP Capixaba, o Fundo de Proteção ao Emprego, era só a taxa Selic. Então a diferença de juros já era colossal, já era abissal. E nós começamos a entregar esse recurso sem juros, corrigido apenas pela taxa básica de juros, com uma única finalidade: impedir que as empresas fechassem as portas e que os empregos fossem preservados. E aí o nosso resultado, Camila, foi sensacional. Foram 7 mil empregos preservados na economia capixaba, fruto de um programa capixaba de socorro, de crédito emergencial às empresas. E aí vocês devem estar se perguntando, e isso teve risco? Teve risco, e como que as empresas estão se comportando? Pagando e pagando bem, Marcelo, isso aqui é importante. Nós observamos que a economia reage bem, quando a inadimplência é baixa, é reduzida, Fernando. Ou seja, conseguimos socorrer empresas, preservar empregos, e essas empresas agora retornam ao Banco de Desenvolvimento Capixaba para buscar novas linhas de crédito para a sua expansão. A título de curiosidade, o primeiro cheque, Marcelo, assinado do Fundo de Proteção ao Emprego foi para Guarapousada, está aqui o Gustavo, ele foi o primeiro contemplado. Pode anotar, foi simbólico ser uma empresa de Guarapari. Vou pedir um patrocínio. Uma empresa ligada ao setor de turismo, né, Gustavo? Então foi muito importante para nós conseguir fazer essa destinação, primeiro, a uma empresa de Guarapari, para mim, para o secretário Thiago, foi muito importante para nós esse simbolismo. E o governador, porque foi no gabinete dele, eu acompanhei pelas redes sociais, o governador estava presente, fez questão de participar e assinar, porque a gente critica muito o governo, mas temos que elogiar também, porque eu vejo de vez em quando você assim, porque o governador pega o telefone e liga quando não gosta de alguma coisa, não é isso? Ele acompanha, né? O governador é muito participativo, o governador participou diretamente da construção dessa linha que socorreu 7 mil empregos em nossa economia, e o que é mais importante, da onde vem esses recursos, Marcelo? Do Tesouro Capixaba. E aí que é tão importante a gente destacar a importância de ter um Estado, Fernando, nota A no Tesouro Nacional. Que é dinheiro, só para o pessoal entender, é dinheiro do Estado, não é? Exatamente. Dinheiro do governo federal que o governador está tirando foto com o dinheiro dos outros, não é dinheiro daqui mesmo. Exatamente. Esse é um recurso que é dos capixabas, é um recurso que o governador podia fazer se quisesse, uma política eleitoreira da pior espécie, mas não, foi uma opção. A opção foi, sabendo que nós temos um Estado nota A em gestão fiscal, o que isso quer dizer? É um Estado que tem suas finanças públicas equilibradas. E as pessoas se perguntam, qual a vantagem de ter um Estado nota A? A vantagem veio agora, Gustavo, na crise. No auge da crise, o Estado do Espírito Santo, Marcelo, criou uma linha que foi o Fundo de Proteção ao Emprego, para inúmeros, destacar aqui o seu tamanho. O tamanho do Fundo de Proteção ao Emprego, Fernando, aqui no Estado do Espírito Santo foi de 250 milhões de reais. O Estado de São Paulo editou uma linha similar, com 200 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Nem se compara o poder de um Estado com o outro, né? Exato, não tem como comparar a grandeza, o alcance da nossa linha de crédito com o Estado mais poderoso da Federação. Isso mostra 2 pontos muito importantes: a capacidade do Estado do Espírito Santo de crescer e de enfrentar a crise. E o segundo ponto, o comprometimento do governador Renato Casagrande com a economia capixaba. Esse comprometimento, Marcelo, ele não parou por aí. Já que você falou de turismo, nós falamos aqui de investimento do poder público. O que um banco público faz? O que nós estamos fazendo enquanto banco público para ajudar essas empresas? Bom,
Sabendo dessa dificuldade, o governador Renato Casagrande, ouvindo os setores do turismo, por exemplo, que nos procuraram, aliás, o Fernando muito ativo, você me perguntou se os setores se organizaram para nos procurar, efetivamente alguns setores sim, mas eu tive de buscar e muito o diálogo. Alguns prefeitos tomaram a iniciativa, Marcelo, de ir ao Banco de Desenvolvimento e protagonizar essa liderança. Outros prefeitos não, se esconderam na crise. Isso é muito ruim. Isso pode ser observado em números. Efetivamente, as cidades, Camila, onde os prefeitos estiveram à frente, foram as cidades que receberam mais recursos. Por quê? Porque o prefeito dá credibilidade ao projeto. O prefeito é o grande líder da cidade. Então, o prefeito protagonizar essa liderança é fundamental para que possa haver uma alocação saudável de recursos. Até porque é um banco e tem que ter garantia que o recurso está sendo bem aplicado, que ele volte. Não é só vamos dar dinheiro, não é assim. O banco não pode trabalhar assim. Exatamente. Muito embora um banco de desenvolvimento que pertence a um governo forte, um governo fortalecido, ele pode correr alguns riscos, ele pode emprestar o dinheiro sem juros, por exemplo, como fizemos. E fazemos isso com muita alegria e vendo os resultados com muito orgulho. E por isso, Marcelo, que não paramos por aí, importante aqui, a Camila está aqui para conhecer esse novo projeto, Fernando que já conhece, porque fizemos o lançamento aqui do governo do estado, que é uma linha de crédito, Marcelo, chamada Desenvolve Espírito Santo. Agora eu vou aproveitar aqui o meu espaço para fazer um pouquinho de propaganda do Banco de Desenvolvimento Capixaba. Nós ouvimos muito, Gustavo, muitas reclamações de que o norte do estado é próspero, o norte do estado tem recebido muitos recursos e o sul do estado do Espírito Santo, nos últimos 20 anos, acabou ficando em grande desvantagem com a região irrigada por recursos da Sudene, recursos esses advindos do Banco do Nordeste e os benefícios fiscais que a Sudene propicia ao norte do estado do Espírito Santo. E por isso o processo de industrialização do litoral sul acabou ficando para trás. O nosso estado ele tem um processo de industrialização que é claramente marcado pela inclusão dos municípios do norte na Sudene, quando houve um boom de empresas se instalando em Linhares, Soretama, São Mateus, Colatina. Agora Aracruz está na zona da Sudene, São Mateus. E se Guarapari, se o litoral sul não se preparar, essa situação vai ficando cada vez pior. O sul é comércio e turismo que sustenta o sul, é isso? Exato, comércio e turismo. Nós podemos viver sem construção civil, senão o Fernando briga comigo. A indústria da construção civil, é isso. O que nós observamos, Marcelo, o governador Renato Casagrande percebeu que era necessário corrigir essa defasagem de investimento. E aí ele criou, há 2 meses atrás, uma linha de crédito, também com recursos do Tesouro Capixaba, chamada Desenvolve Espírito Santo, cuja finalidade é fomentar empreendimentos na região sul e serrana do estado do Espírito Santo. Entregar condições de crédito, Gustavo, melhores do que o que o Banco do Nordeste entrega para o norte do estado do Espírito Santo. Para que com isso, Marcelo, possamos fomentar a indústria do turismo, Fernando, que tem que ser visto como a cadeia como um todo, certo? Nós temos linhas de crédito para isso, que não vão ser encontradas em qualquer outra região do país, tá, Marcelo? Isso é importante. Já está disponível? Já está disponível, mas essa linha não é só importante para subsidiar o turismo, ela também serve para financiar e atrair plantas industriais aqui para o município de Guarapari. É uma coisa que a população de Guarapari, Fernando, saindo um pouquinho agora do tema só turismo e levando para desenvolvimento econômico como um todo, tem que se indignar quando você observa o crescimento da arrecadação de Viana nos últimos 10 anos, comparado com o município de Guarapari, quando você vê o crescimento da arrecadação de Linhares, comparado com o município de Guarapari, quando você vê que nos últimos anos Rio Novo leva a fábrica, leva uma indústria da Porto Alegre para lá. Piúma estrutura um polo industrial, está lá Paletitas fazendo sucesso e capitaneando investimentos para o município. E por que Guarapari não? E por que Guarapari não? Por que aqui não é um centro de logística também?